Paz, força pessoal, tamo junto mais uma manhã, mais um Fala Correlite número 9. Correlite é esse que nós entendemos que é o sábio, o professor. O texto de Eclesiastes começa com essa expressão sobre esse Eclesiastes, sobre esse Correlite, sobre este que reúne para ensinar e refletir sobre a vida. Estamos juntos aqui então, olhando para o texto de sabedoria que ele nos deixou, texto de Eclesiastes. Estamos olhando para o capítulo de número 3, o texto que ele fala e reflete sobre o que é a vida. Estamos olhando as dimensões, as possibilidades de ordenamento que nós temos para a nossa jornada, de como ter uma vida mais plena, de como organizar e fazer gestão da nossa vida. Que a palavra de Deus mais uma vez nos encontre e eu e você possamos nos aproximar do Deus desta palavra. Na introdução da sua reflexão, Correlite nos desafia a entender que a vida é vivida a cada momento. Nós precisamos entender como ordenar esses momentos e que esses momentos estão todos unidos a um propósito. Nós olhamos já uma parte desses ordenamentos e hoje vamos olhar o capítulo 3, versículo de número 4, onde ele nos diz que há tempo de chorar, é tempo de chorar. Interessante que muitos desses ordenamentos são reflexões e são momentos da vida que nós entendemos como que naturais e realmente nós enfrentamos isso na nossa vida. Mas embora sejam naturais, por que temos dificuldades de enfrentá-los? Porque há um processo em que nós não aprendemos a lidar com isso que é natural, isso que é contingente da vida. Quem nos ensinou a chorar? Quem te ensinou a chorar? Com quem você aprendeu a chorar? E como, o que você aprendeu sobre chorar? Chorar é um contingente da vida e um fato natural da vida e, e nós deveríamos ser muito bem preparados para chorar. Mas por que temos tanta dificuldade de chorar? Por que o Correlite ele precisa nos lembrar que a vida no seu ordenamento tem um espaço, tem um lugar para o sofrimento? O choro aqui, a dimensão do choro que o Correlite pode estar aqui nos apresentando é uma dimensão pessoal, de sofrimento pessoal. Uma das maneiras da gente compreender isso é por causa do contraponto sobre o rir. Então, esse chorar aqui não é o chorar de emoção. E é muito bom chorar de emoção, né? O que vem à mente aqui, porque o chorar de emoção não é o contraponto de rir, né? O que ele está pensando aqui é esse momento do sofrimento. Há um contingente na vida que é o momento do sofrimento. Há um momento em que o choro ele expressa, ele materializa, e aqui não o que a alma sente, porque o choro ele não apenas ele materializa o sofrimento da alma. Bom lembrar aqui que a gente chora por inteiro. Não é apenas nossa alma que está sofrendo. Nós temos um inteiro nosso, está tudo envolvido nesse processo de sofrimento, que também é a gente sente essa dor no físico. O nosso físico é afetado, é psicossomático. Nós temos aqui a nossa história, a nossa existência, os nossos pensamentos, todos são afetados. O choro ele não é apenas uma dimensão emocional. E talvez aqui é uma das questões que a gente precisa rever na nossa escola do choro, né? Das aulas que nós tivemos de choratória, né? Como foram as nossas aulas de choratória na infância? Como foram as nossas aulas de choratória na adolescência? Como foram as nossas aulas de choratória
na vida adulta. Toda essa bagagem, o escritor Gabriel, fugiu agora o nome, um escritor latino, acho que é o, fugiu, eu vou lembrar aqui, e ele dizia isso: eu sou eu mais as minhas circunstâncias. Então, eu sou eu mais as minhas aulas de choratória. Quem me ensinou a chorar? Você hoje pode dizer assim que você sabe chorar? Como que você tem vivido os teus momentos de chorar? E aqui o momento de chorar é identificar isso. É o momento em que eu devo chorar e também é o momento que eu não devo chorar. Então aprender a chorar tem essa dimensão. Tem gente que chora quando não devia mais. Já passou, falou: "Ô, fião, parou já, não é mais tempo de chorar." Mas por que você não consegue parar de chorar, sair do sofrimento, ou avançar esse processo? E aqui não apenas o luto. O luto, talvez, assim, é essa masterclass que a gente tem sobre choratória. É um curso extensivo, né? Não é um curso online, um EAD de algumas horas, não é uma live que você assiste de choratória. O luto aqui é um curso de extensão longo, né, de choratória, também importante. E por que 99% de nós não estamos preparados inicialmente para entrar no luto? Nós nunca estaremos preparados para o luto, mas a gente se percebe no luto que a gente não tinha nem a base, né? Nem para começar, ou seja, a gente sofre mais do que deveria, do que é natural do luto, por conta de não estarmos preparados para aquilo. Muitos de nós temos processos de negação, que é uma das fases do luto, muito extensas, mais do que deveriam, por causa das nossas aulas de choratória. Uma passagem linda que eu vejo do Evangelho é que nos apresenta Jesus chorando, a humanidade de Jesus. João nos mostra que quando ele perde o seu amigo Lázaro, ele chora. A hora de chorar, ele chora. E ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele iria ressuscitar Lázaro. Mas ele chora, porque é a hora de chorar. O texto de Lucas também vai dizer que quando ele olha para Jerusalém, ali ele tem uma compreensão da realidade, e aquilo ali é chocante para ele. O texto diz que ele chorou. Ou seja, mostra essa humanidade de Jesus diante do sofrimento, seja do sofrimento pessoal, que é a perda de um amigo, que é isso que aconteceu com ele quando ele perde Lázaro, seja desse sofrimento comunitário, coletivo, desse sofrimento que está à sua volta, que ele não se torna insensível a esse sofrimento e ele também chora. Hoje, por que nós somos uma sociedade que não nos ensina a chorar? Por que nós temos dificuldade de ensinar? Porque ninguém dá o que não tem. Por que a maioria dos pais não consegue ensinar seus filhos a chorar? Porque também não aprenderam, não receberam isso. Nós damos aquilo que nós temos. Nós entregamos aquilo que nós recebemos. Quem de vocês teve a oportunidade, e eu falo muito isso para os pais, chorem com seus filhos. Não excluam seus filhos do seu sofrimento. Porque é nesses momentos em que você está forjando a alma e está preparando a alma do seu filho para o sofrimento. Por quê? Ele vai sofrer, ele vai enfrentar o sofrimento. E você não estará lá. Então, quando você afasta o seu filho do sofrimento, você não permite que ele veja o seu sofrimento, ou a sua família, ou as pessoas. E aqui nós precisamos fazer uma diferença, porque isso é muito do nosso problema das nossas aulas de choratória, porque o chorar aqui tem a ver com sofrimento e não com fraqueza. E muito do nosso imaginário é porque nós temos o medo de ser rejeitados, nós temos medo, ou então dos pais aqui, de tornar os filhos fracos. O chorar não é fraqueza, chorar tem a ver com sofrimento. Por que o Corrélio está nos dizendo que é a hora de chorar? Porque nós iremos sofrer. O sofrimento é um contingente da vida. Parte desse chorar a fraqueza
E também é um desafio a gente ajudar os filhos a amadurecerem, crescerem, se fortalecerem, não ficar chorando por qualquer coisa. Então, assim, não criar um vício, né, de comunicação, que, ou seja, é você conseguir as coisas chorando. Nós temos isso, tem pessoas que conseguem as coisas só no choro, né? Tem uns que conseguem no grito e outros conseguem no choro. Mas isso não é um choro de sofrimento aqui, isso aqui é um choro de fraqueza, é um choro de esperteza, é um choro de manha. Mas o que o Corelli está dizendo é que há uma dimensão justa, saudável, verdadeira sobre a vida, que é o choro, o sofrimento. Nós temos que aprender a lidar também, avaliar, se conhecer. Quem de nós carrega, viveu ou tem dificuldade, muitas vezes nós temos dificuldade com o choro, não porque nós convivemos com isso, com esse choro fraqueza, com esse choro manha, com esse choro manipulação. O Correia está dizendo que há uma dimensão contingente da vida que é o sofrimento, e por isso nós precisamos aprender a chorar. E se tem um lugar em que os nossos filhos, e nós, enquanto fomos filhos, deveríamos ter aprendido a chorar, é em casa. Quem de nós, por exemplo, homens, choramos com os nossos pais, vimos os nossos pais, aqui no caso o pai, né, o homem, chorar? Porque nós temos essa imagem do que ser homem. Então, e aí nós criamos esse imaginário do chorar como fraqueza, e chorar não é fraqueza, chorar é sofrimento. O chorar, ele gera fraqueza, ele nos fragiliza, é diferente. O chorar, ele nos afeta, nós somos afetados, né? Mas nós não choramos porque estamos afetados. O chorar vai nos fragilizar, vai, por isso que também há esse tempo, esse processo de recuperação, de reconstrução emocional, mas todos nós vamos enfrentar essas horas do choro e nos permitir chorar. Permita-se chorar, aprenda a chorar, aprenda a chorar aprenda onde chorar. É, há muito disso, de situações. Ontem ainda um casal estava aqui em casa, a gente conversava sobre os filhos. Há momentos de acidentes ali com os filhos em que você segura ali o desespero, que você se segura ali para poder ter controle, né, da situação e ajudar o filho, não desesperar, mas depois você desaba a chorar. Mas não é, aqui é o que o Correia está pensando, não é esse choque emocional. O que o Correia está trazendo a luz para nós são esses momentos da vida em que nós sofremos. Permita-se sofrer. Aceite o sofrimento, enfrente o sofrimento, mergulhe no sofrimento, aprenda com o sofrimento, atravesse o sofrimento. Quem passa a vida fugindo do sofrimento e que não se matricula no curso aqui nas aulas de choratória, vai passar a vida sendo reprovado e tendo dificuldades por não ter aprendido essa lição. Que Deus nos permita, e oro isso com muito carinho, que especialmente as nossas casas, os nossos casamentos, a relação com os nossos filhos, com os nossos pais, as nossas relações de amizade, sejam espaços, sejam lounges aqui para a gente poder chorar. E é que a imagem do ter o ombro, ou seja, onde você tem ombro, ou seja, quem lhe dá o ombro para chorar? Nós tínhamos que ter ombros em casa, nós tínhamos que ter ombros nos amigos, nós tínhamos que ter ombros aqui nos filhos, e os filhos ter o ombro nos pais, ou seja, e nos permitir isso, e o chorar não ser sinônimo disso ou daquilo. Chorar é sofrimento, e se permitir chorar, e muito de nós que temos dificuldade com o chorar, nós vamos exigir justificativas. Você tem que explicar por que está chorando, mas o que está acontecendo. A grande questão, o momento de chorar é o momento de chorar, não é momento de significar, de justificar, de compreender, de elaborar. Não é momento de chorar, não é momento de você elaborar teu sofrimento. É momento de você extravasar o sofrimento, é o momento do seu inteiro. Por isso comecei falando aqui que o chorar, ele é um inteiro do físico, do nosso eu, e não apenas algo da alma. Que Deus nos ajude a chorar, que Deus nos ensine a chorar. E não importa se você já é filho
crescido, adulto, fora de casa, talvez você já nem tenha mais seus pais, ou ainda você está em casa e é um filho adulto morando com seus pais, e você tenha filhos adultos em casa, adolescentes, jovens, ainda há tempo de nós tornarmos nossas casas esses lounges, esses espaços, essas varandas, esses jardins de lágrima, essas possibilidades, esses lugares onde nós aprendemos a chorar, porque é contingente da vida. Isso vai nos trazer maturidade, isso vai nos trazer sensibilidade, isso vai nos trazer firmeza, porque eu aprendo, e é isso, o choro começa e termina, é o que o salmista nos diz. O choro dura uma noite. O salmista não diz assim que eu fiquei dias e dias chorando. Nós aprendemos que há momentos que nós vamos chorar muito, né? Que é essa imagem poética de que rios de lágrimas, né? Há momentos em que nós vamos ser impactados pelo sofrimento e nós não vamos chorar rios de lágrimas, mas é se permitir isso, é se permitir sofrer, se permitir ser abalado, se permitir ser confrontado por aquilo. Nem tudo nos confronta, nem tudo nos abala, nem tudo tira o nosso chão. Por isso que eu falei aqui que o luto, a perda, essa grande aula, que essa masterclass, essa graduação na choratória, porque nós vamos fazer isso intensamente, nós vamos voltar, ir e voltar, ir e voltar. E eu lembro, por exemplo, e por muito tempo eu tive dificuldade, por exemplo, com velórios por causa desta cena. Eu era muito pequeno, devia ter 6 ou 7 anos, e uma das irmãs mais velhas da minha mãe perdeu o seu filho caçula num acidente de carro. E assim, eu lembro, e era uma igreja católica romana, então assim, como muitas das catedrais são construídas, elas têm uma acústica excelente, né? É um lugar sagrado, é um lugar de contemplação, então pelo menos parte desses santuários eram construídos com projetos acústicos, né? Diferente de muitos dos nossos salões hoje que são apenas estéticos. E eu lembro de estar do lado de fora, lá na escadaria, e ouvir o choro da minha tia. Eu ouvir o pranto, ouvir o lamento, ouvir assim a alma dela dilacerada. Então, e por muito tempo eu tive dificuldade de entrar, né? Por exemplo, ver o caixão, ver as pessoas que estavam se despedindo, por conta daquilo que me chocou, né? E eu levei muito tempo para entender isso, ou seja, só que depois a minha tia tocou a vida, ou seja, naquele momento ela conseguiu rasgar a sua alma, ela chorou quando tinha que chorar. Então, que Deus nos ajude a rever as nossas notas, as nossas lições, o nosso aprendizado, quanto eu e você aprendemos a chorar, com quem aprendemos, com quem não aprendemos. Que possamos, quem de nós já somos pais, ensinar os nossos filhos a chorar, permitir os nossos filhos a chorar. Parece algo bobo, mas isso assim, de não permitir o filho chorar, isso atrapalha muito emocionalmente. Você permitir que ele chore, depois ele elaborar aquilo, olha, por que você estava chorando, se valia a pena chorar ou não, é um outro processo. Mas permitir que o filho chore, dar liberdade para chorar, isso não ser opressivo, né? Porque somos uma sociedade que foge do sofrimento, que rejeita o sofrimento, essa contingência da vida. Por isso que há 3.000 anos atrás o Kohelet está nos dizendo: você precisa entender que é a hora de chorar. E estamos vivendo tempos difíceis e muitos de nós precisamos chorar. Você já chorou? Quanto você chorou nessa pandemia? Quanto você se permitiu sofrer, ficar angustiado? E aí eu termino aqui com uma expressão que eu aprendi na vida pastoral, que eu trago comigo e reparto com as pessoas: tome água. Está chorando? O que você precisa lembrar é tomar água.
para poder chorar o que tem que chorar ainda e tomar mais água, ou seja, tomar água. Se você quer dizer algo e ajudar alguém, fala, ó, ofereça água. Enfrentar. É tempo de chorar. É tempo de tomar água. Pra gente, Deus, com a palavra nos promete, Ele enxugará dos olhos as nossas lágrimas. Ou seja, a esperança aponta para a resolução do tempo de sofrimento. Mas é uma contingência, Ele vai enxugar dos olhos. Porque nós choramos. O salmista vai dizer isso. Ele guarda no seu vaso as nossas lágrimas. Ou seja, você vai chorar. Eu sei que você vai chorar. Você precisa chorar. E o seu choro para mim não é... Eu não sou indiferente ao teu choro. Eu não sou indiferente. E por muitas vezes nós vemos Deus assim na Bíblia. Ele ouviu o choro. Então que o Espírito de Deus nos ajude a nós voltarmos às lições que nós pulamos ou às lições que nós reprovamos de choratória. Que Deus nos ensine a chorar. Que Deus nos ensine, nos liberte do que for necessário, seja de conceitos, sejam amarras e correntes emocionais, seja imagens que nós temos, experiências que já tivemos, mas que Deus te dê lugares de chorar. Que você possa sentar e chorar. Que você possa, como Jesus, chorar os amigos que você perde. E como nós estamos perdendo amigos. Assim como Jesus, nós estamos vendo os Lázaros morrerem. É tempo de chorar. Nós estamos vendo o sofrimento à nossa volta. É quando nós vemos Jerusalém e nós choramos. É isso, é tempo de chorar. É tempo de enfrentar o sofrimento. Que Deus nos ajude, que Deus ajude você. Deus cuide da sua alma, da sua mente. Que Deus te ajude a avançar no seu curso de choratória. Amanhã estaremos juntos e vamos então também mergulhar nesse tempo que, embora pareça ser simples, mas também traz um grande desafio para nós, que é o tempo de rir. Vamos orar juntos? Deus, nós nos aproximamos de Ti. Queremos Te pedir perdão porque muitos de nós não conseguimos nem chorar para Ti. Muitos de nós não conseguimos nem chorar aos Teus pés. Muitos de nós não conseguimos nem chorar em oração. Muitos de nós conseguimos fazer tantas coisas, desenvolvemos tantas habilidades, ganhamos tantas competências e, Pai, ainda relutamos em desenvolver essa competência tão profunda e tão importante para a nossa estabilidade, para a nossa jornada pessoal. Ensina-nos a chorar. Ensina-nos a chorar a Seus pés. Ensina-nos a chorar com quem amamos. Ensina-nos a enfrentar a hora de chorar. Deus, nós precisamos disso. Ajuda-nos a visitar o nosso passado, nossas experiências e olhar para a nossa jornada. O quanto nossos pais, nossa vida, nossa jornada nos ensinou ou então nos atrapalhou a aprender a chorar. Ajuda-nos a identificar essas lições erradas e esses vícios de choro que nós desenvolvemos. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver de modo saudável, profundo, verdadeiro, libertador a hora de chorar. Esses dias têm sido dias desafiadores para nós, para que a gente possa verdadeiramente chorar. Ajuda-nos a chorar, ó Pai. Liberta o nosso choro, Pai. Liberta a nossa alma. Pai, muitos de nós estamos com nossa alma aprisionada por sofrimentos que já poderiam ter sido ressignificados. Ajuda-nos, Senhor. E mais uma vez nós te pedimos pela jornada que estamos atravessando, pelo mundo que estamos vivendo. Senhor, tem misericórdia de nós.
Visita a casa do luto, visita a casa, Pai, onde há lágrimas hoje. Visita, Senhor, a casa onde há silêncio, onde a geladeira está vazia, Senhor Deus, onde não há dinheiro na conta, onde não há trabalho na agenda. Tem misericórdia, Senhor. Olha para nós com favor, para essas famílias que estão esperando resultados médicos, para essas famílias que estão esperando melhoras na saúde, de queridos que estão atravessando os dias no hospital, numa UTI. Tem misericórdia, Senhor. Preserva-nos, guarda nossa entrada e nossa saída. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã estamos juntos para mais uma jornada no Fala com a Reality amanhã, a hora de rir. Aquele abraço.